Tem meditado, Agnes? Oi, Diariamente? Miriam, pode mandar o chinelo. Ah, é? Eu tenho feito, mas não era na mesma frequência. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que recomeçar. Vamos lá. O importante é saber que é uma ferramenta excepcional, que quanto mais vocês mantiverem essa prática, melhor emocionalmente vocês vão estar, melhor mentalmente, e vocês sabem como é que funciona, né? Vocês já sabem a cartilha, né? Da meditação, do processo, então, assim, eu só tenho que relembrar, olha, meditar é importante, né? Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante e engraçado que eu pensei em você, Agnes. Eu falei assim, gente, a Agnes uma vez falou assim, Emília, que dia que você vai falar sobre esse tema? Aí eu falei assim, é um tema tão assim, é um tema simples, mas é um tema complexo, porque as pessoas são muitos tabus que colocam em cima disso, sobre isso, né? E fica meio aquela coisa incompreendida e ninguém fala sobre isso, e todo mundo tem vergonha, timidez de falar sobre isso, então não fala. E eu só não falei ainda porque, eu não tinha falado ainda, porque eu acho realmente um tema complexo, apesar de que eu não tenho medo de falar sobre isso, não. Mas é um tema bem complexo, que é a questão não é sexualidade, do sexo em si, sabe? E é muito interessante, se a gente parar para observar, 90% acho, acredito, na minha visão, assim, né, ingênua, que a maioria das pessoas tem problema nesse aspecto. Algum tipo de problema, ou bloqueio, ou excesso, ou, né, algum tipo de desafio nesse aspecto. E eu tive esse desafio. E é aí que vai entrar essa questão da jornada, né, do despertar aí. Essa jornada do despertar para mim foi bem nessa questão. E uma coisa que eu cheguei à conclusão há pouquíssimo tempo, agora, depois de fazer um monte de sessão, depois de fazer alguns trabalhos assim bem complexos e ver alguns documentários também, sabe? E eu vejo muitas pessoas se perdem aí, nesse ponto. Há uns anos atrás tinha um guru, ele trabalha ainda, eu não sei se eu vou lembrar o nome dele, porque eles mudam o nome. É um brasileiro. Ele estava fazendo muito sucesso. Reinaldo Gianecchini estava seguindo ele e tal, alguns famosos. E de repente estourou uma bomba que ele estava fazendo massagem nas mulheres e tinha ficado com alguma dessas mulheres que eram casadas. E assim, eu fiquei assim, nossa, que chato, porque eu tinha assistido alguns vídeos dele, eu estava acompanhando ele, não muito de perto, mas eu tinha acompanhado ele, e estava percebendo o conteúdo que ele estava passando, era fantástico, assim, de autoconhecimento e de como se observar as questões da mente, né? Que essas questões da mente aí, tem muitos professores espirituais que falam sobre as questões da mente, mas não é especialidade de ninguém. De nenhum de nós, assim, nem meu, nem de fulano, nem de Beltrano, nem de quem começou ontem a meditar ou de quem começou 5.000 anos atrás. Isso é uma questão que já vem sendo falada, porque a gente está num plano que ele tem dois tipos de energia, né? E ele é dual, então é o medo e o amor. Então o que a gente está mais acostumado, habituado a lidar aqui nesse planeta, adivinha qual que é? Dessas duas polaridades. O medo. Então, o medo é o oposto do amor, ao contrário de que muitos dizem aí que é a raiva, que é o ódio, né? O ódio isso é só uma vertente, né? Mas o medo é porque ele abrange muitas coisas, né? Você vê que a pessoa, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Eu não fiz aquilo porque eu tenho medo. O medo é mais abrangente. A gente fala assim, não fiz isso porque eu tô com raiva. Não tem. O medo é mais assim, ele mais, sabe? Ele é mais
ele mais abrangente e mais complexo, assim, abraça tudo. Então, o que eu percebi, assistindo alguns documentários, vendo a série do Lúcifer, e fazendo uma autoobservação, e nas terapias com os clientes, a energia mais avacalhada, vamos dizer assim, é essa energia. É essa. Ela é a mais deturpada, ela é a mais discriminada, ela é a mais um monte de coisa. E agora que eu vou entrar no ponto chave, sabe? Que por que eu cheguei a essa conclusão. Porque eu aprendi muitas coisas sobre sexualidade na igreja. Só que assim, era uma coisa muito superficial e até ignorar essa parte. E falar pra gente não ter certas atitudes, não namorar, não beijar, não nada, né? Então eu já comecei e dentro de casa minha mãe falava algumas coisas, mas assim, eu não me lembro de nenhuma conversa que a gente teve, eu não me lembro, não tô falando que ela não fez, porque depois ela vem puxar minha orelha, já conversei com você, mas eu não me lembro de ter alguma conversa, que também, nem naquela época, quando eu era adolescente e era nova, minha mãe não tinha esse conhecimento, então não tinha como ela conversar sobre isso comigo, que é o que eu vou explicar pra vocês, que eu vou contar pra vocês o porquê do que, né? Então, eu comecei a ver novela, aí tinha aquela novela Uga Uga, né, com o Beto Martins, vivia pelado, e eu era doida com o Beto Martins, e aí tinha aquele filme Dirty Dance, com Patrick Swayze, que eu fiquei anos apaixonada por Patrick Swayze, quando eu era criança, né, isso pra mim era anos, um ano pra mim é muito. Então, essas formas que eu fui vendo, e que vendo filme, vinha sensações, né? Vinha sentimento, vinha sensações mesmo. Eu via, né? A gente vê e assimila e sente. E aí eu fui juntando o quebra-cabeça há pouco tempo agora e percebi que tudo que a gente aprendeu nessa questão de sexo tá errado. Não é uma coisa não, é tudo. Desde a forma de fazer. A gente vê no filme lá, e assim, é tão ridículo, é tão descarado o negócio, gente, que, que só pode ser teoria da conspiração, igual o povo fala, porque não tem condição. Por quê? Porque a mulher, aquelas cenas de sexo, né, que o homem pega a mulher, que trem selvagem, tá tudo errado. Tudo errado. Mulher não é daquele jeito, não. Mulher não sente prazer daquele jeito. Mas só que a gente aprendeu daquele jeito. Isso eu só tô falando a nível físico, emocional e mental. Nem cheguei no nível espiritual, que eu vou chegar daqui a pouco. Eu pretendo fazer uma live curta, assim, mas eu pretendo focar bem nesse assunto, para que fique bem claro. Acho que está todo mundo entendendo, mais ou menos, né? Então, a mulher, como ela é uma energia de sentir, a mulher está mais conectada com o sentir, então a mulher, ela precisa de um tempo e precisa de toque. Mas um toque muito suave, porque a mulher é uma maquininha, gente, muito perfeita, criada por Deus e pela sua mãe natureza, que a mulher, ela tem uma sensibilidade assim fantástica. Às vezes a coisa não aconteceu, a mulher já está sentindo que tem alguma coisa esquisita. Ela pode não saber o que é, mas ela sente que tem uma coisa esquisita, e quando você vai olhar lá no negócio, tem um trem bravo lá. Tem alguma coisa séria lá acontecendo. Porque a mulher tem essa sensibilidade. Então, o que eu percebi, o que eu aprendi foi daquele jeito. Naquele jeito em filme, naquele jeito que alguma colega minha falava, sabe? E
a forma que é colocado o sexo pra gente, né? Aquele... Como é que chama aquele... Eu vou falar muito sobre filme hoje, porque ele influencia muito, né? Principalmente adolescente. American Pie, né? Vocês lembram do American Pie? Aquele filme, a comédia lá, né? Que os carinha querem experimentar sexo. E também a forma de experimentar sexo. Sem sentimento, sem amor, sem respeito, sem uma consciência com o outro. Vai por curiosidade. Não só por curiosidade, eu vou ainda chegar na área espiritual. Porque o sexo, na minha visão, e eu acredito que todo mundo aqui tem esse entendimento, o sexo, ele é uma força que ela se sustenta praticamente sozinha. De tão forte que ela é. Né? Quando a gente está com aquela vontade, nossa senhora, né? Principalmente quem já experimentou, quem já tem vida sexual, fica, né? Com aquela coisa, parece que tem se não fizer, parece que vai explodir, né? Tem um comichão, nem sei como é que chama. Porque o sexo realmente, ele tem uma coisa bem animal, uma vida bem própria. E o sexo é a energia da criação. Olha, o sexo é a energia da criação. Qual criação? Criação de Deus. A nossa gestação, a nossa criação, a fusão do masculino e do feminino. Vem ali a energia da criação. Deus criou essa energia. Fantástica. Mas aí, voltando lá atrás. Quais são as duas energias que a gente vive nelas aqui? Que é dual. A energia do amor e do medo. Então Deus é o amor. Então Ele fez essa fusão aí do feminino e do masculino com amor. Aí fecunda um serzinho lá com amor. Mas aí a vertente do medo, que ensina as coisas de uma forma superficial e fugaz e vulgar e comercial, porque vende, porque sexo vende muito, que é uma energia que movimenta, tá todos no poder, né, no governo, tá no abuso de uma criança, tá dentro das casas, né, tá em todos os lugares, o sexo baseado no medo, tá, gente? Tá em todos os lugares, né? Desde que o mundo é mundo. Olha só como é que eu vejo a questão de Adão e Eva e o pecado original, né? Qual que é o pecado original que a mãe fala para a filha não fazer de jeito nenhum antes de casar? Então, a Eva, na minha visão, ela comeu o fruto proibido. Ninguém falou que era uma maçã, na Bíblia não está escrito Eva comeu a maçã. A igreja que colocou esse contexto da maçã, né, para dar um norte aí, né, não sei porquê. Mas se você parte uma maçã no meio, eu acredito que a mulher que já tem uma visão, a pessoa que já tem uma visão mais aguçada, imita muito bem um órgão sexual feminino, né? Então, fruto proibido. Então Lúcifer veio, né, se transformou numa cobra. Por que numa cobra? Por que ele transformou num urso, numa galinha? Lúcifer veio, se transformou numa cobra, enrolou na árvore da vida e ofereceu o fruto proibido para Eva. Como Lúcifer, né, igual... Eu tive um monte de amiga que trabalhou comigo, gente, que pirou nessa série Lúcifer, que ficou apaixonada com ele. Porque ele é sexy, porque ele é atraente, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Claro que é, né? Claro que é, né? Ele é o cara que controla, um dos caras, né, que controla o outro lado. O outro lado, que não é do amor. Só que ele controla de uma forma de cabeça para baixo, toda errada. Toda corrompida, tá? Isso é só minha visão, tá, gente? Eu não tô falando que eu tenho razão, eu só tô querendo botar vocês para raciocinar junto comigo e se isso tá fazendo sentido para vocês, tá?
É só minha teoria maluca. Então, Lúcifer é assim mesmo, ele se transveste da imagem que ele quiser, né? Então ele foi lá na Eva, um príncipe gato, sarado e com a energia sexual deturpada, toda aflorada. E ela, uma pobre criança, ingênua, facinho de ser corrompida. Faz sentido para vocês? Então, o que acontece? Aí acontece o pecado original. Aí acontece esse tal de pecado original. Na minha visão, né? No meu ponto de vista, no que eu venho pegando. Agora eu vou lá para o lado espiritual. Porque o terapeuta holístico, ele olha as 5 vertentes da pessoa. O processo mental, espiritual, emocional e físico. Espiritual. Então eu vou lá para esse local onde eu senti no meu coração que aí começou o meu despertar e aí que eu fui convidada para esse caminho. Por isso essa jornada do despertar. Ei, Catarina, boa noite, querida. Catarina, Wilma, Camila, eu vim na emenda aqui do assunto e não cumprimentei vocês. Boa noite. Então, meninas, eu estou falando aqui sobre o sexo. É um assunto bem complexo, mas é um assunto bom. Vai ficar salvo aqui no Instagram, quem não conseguiu entrar desde o início, eu acho que como é um assunto complexo, é bom escutar desde o início, tá bom? Mas isso não quer dizer que a Emília está falando que é assim, que a Emília sabe tudo, a Emília sabe nada. Eu só sei das experiências que eu tive e do quebra-cabeça que eu venho montando de acordo com isso, tá bom? Então agora eu vou para o lado espiritual. E eu vou voltar lá quando eu era adolescente e que eu assistia essas novelas, esses filmes, essas coisas que induzem a gente a ter vontade de fazer sexo, né? Porque se estiver passando um programa, se eu estiver assistindo um programa de sobremesa, de comida, de refeição, provavelmente vai me dar vontade de comer. Então, a mídia, o marketing, eles sabem muito bem controlar os nossos impulsos. Se estiver passando alguém espancando uma criança, eles vão ativar coisas no nosso cérebro, no mamífero. Por isso que as novelas são tão assistidas, porque ativam coisas no nosso consciente, no nosso inconsciente, que nos deixam presos ali. Chega a ser um vício, né? Porque antigamente eu falava assim, gente, eu tenho que ir embora que eu não posso perder minha novela. Então eu vou lá pro padrão energético. Quando a gente liga a televisão, liga num programa, num filme pornográfico, ou numa coisa que está aguçando alguma coisa dentro de mim, que não é uma coisa que eu queria aguçar naquele momento, que não tem um parceiro, um namorado, né? Não tem. Eu estou só captando a energia ali da tela. E é isso que acontece. Eu estou na frequência daquela cena que colocaram, que está ali na minha frente. E qual é essa frequência? Qual a energia que isso está trazendo? Tudo depende muito da cena e da intenção que a pessoa colocou atrás dessa cena. E aí a gente não pega isso na hora, né? Eu era menina quando eu comecei a ver essas coisas. E eu não tinha essa noção, não tinha essa maturidade. E eu assistia e gostava, porque me dava uma sensação gostosa, né? E isso está ligado aos prazeres da vida. Mas aqueles prazeres que não é um prazer de verdade, é um prazer momentâneo. Igual um uso de droga, só que até então eu era uma criança e eu não tinha essa consciência. Então mas aquilo foi gostoso, então eu quero ver uma coisa mais picante. E aí eu quero ver uma coisa mais picante. E aí eu quero ver o que esse povo faz, porque eu não entendia nada, eu nunca tinha feito nada, mal tinha beijado na boca até então. E aí eu queria ver algo mais, e aí eu fui. Se bem que na minha época não tinha internet igual tem hoje, que as coisas são muito mais fáceis de acesso, né?
Mas a gente acaba vendo, né, revista pornográfica que o irmão compra, e aí vai, né, e aí vai. Só que aí, nesse aí vai, a gente tem que ir lá para essa indústria que promove esse tipo de coisa. Porque eles querem vender. E isso vende muito. Não vende? E entra muito fácil nas pessoas, porque está ligado ao prazer momentâneo. Então eles já fazem isso de uma forma que vai trazer mais e mais, e você vai achando que aquilo é realidade, a mulher, né, fica vendo aqueles filmes, fica vendo as coisas que essas mulheres fazem nos filmes, e achando que aquilo é realidade, né, esquece que tem um bastidor ali, né, tem todo o interesse envolvido, tem dinheiro envolvido, tem corrupção envolvida, muitas vezes tem uso de droga, muitas vezes tem muito mais coisa, tem a ver com pedofilia, né? E isso gera um tipo de padrão energético. A gente está aqui no plano da terrestre, né? Que a gente está aqui na superfície da Terra. Só que, eu não sei como que é para vocês, mas existem energias, espíritos que se alimentam desses vícios das pessoas. Existe um processo aqui no mundo, a gente não morre e vai para o céu ou para o inferno, não. Existem padrões vibratórios. E quando você morre, você vai para o padrão que você está vibrando a energia. E tem seres igual, não sei se vocês assistiram aqui André Luiz, se não assistiu, eu aconselho a assistir. Tem seres que vivem no umbral, que são viciados em álcool, viciados em droga, viciados em pornografia, viciados e tem muita raiva, tem vingança, sentimento de vingança, tem sentimento de culpa, tem um monte de coisa, e eles vão para esse lugar. Mas só que é um mundo mais espiritual, não é um mundo físico. Então eles têm facilidade de estar misturado também no mundo físico. E aí acontece uma virada de chave para você se conectar a esses seres. É você começar a assistir e a fazer, começar a usar em demasia, né? Nem precisa nem ser em demasia, tá? A começar a ir em locais, tem locais também. Imagina uma boate, eu era pior de boate. Imagina uma boate cheia de gente, cada um com uma intenção e cada um uma frequência, vai traficante, vai isso, vai aquilo. E essas pessoas viciadas nessas coisas, elas arrebanham esses espíritos e não são 1, 2, nem 3, são vários. E fica cheio. Se lá tem 100 pessoas, imagine que tem 5.000 espíritos ali, mais ou menos. Eu vou contar uns casos para vocês de sessões bem rápido, porque já está quase na hora da meditação. Então isso é só uma introdução, tá, gente? Isso é um assunto que, assim, demanda muito tempo. Então, essas pessoas que promovem esse tipo de filme, que promovem esse tipo de atenção, porque a televisão é aquela atenção, ela quer vender, né? Então, elas têm um interesse ali, obscuro, de vender, de lucrar, de poder, de estar no controle, de estar dominando a massa, de estar dominando a mente das pessoas. E pega num dos pontos muito fracos das pessoas, que é essa parte sexual, porque a energia sexual mal ativada, ela tem vida praticamente própria. Então, muitas vezes a gente vê uma mulher que fica com fulano, beltrano, ciclano, vai ficando com um monte de gente, e a gente senta lá no nosso troninho e vai criticar aquela mulher. Só que a gente não sabe o que está acontecendo ali de fato. Tem muita coisa, muita energia envolvida, tem muito espírito sugerindo que ela continue agindo assim. Tem questões familiares que vêm seguindo de geração em geração, vó, bisavó, tataravó, tetravó, que vem seguindo nessas atitudes, nesses comportamentos. Pais que vêm seguindo nessas atitudes e comportamentos. E isso tudo está influenciado na genética.
Isso tudo está influenciado no seu DNA, na sua formação. A energia da sua família, da condução que a sua família teve a vida inteira, dos seus antepassados, tem a ver. Se sua família teve abuso sexual lá na tal vida, isso aparece no seu processo. Isso aparece na sua genética. Isso é o Theta Healing. A gente olha nível genético, histórico de alma e nível primordial, nível genético. Tudo que está na sua genética, a gente olha. Nível primordial, desde que você foi gerado, criado ali, educado. Nível histórico, o inconsciente coletivo. Como que todas as pessoas estão pensando? Como que todas as pessoas agem? Isso influencia na gente. Você está andando assim pela rua, de repente dá vontade de beber. Mas, gente, eu estou trabalhando, estou com vontade de beber. Por quê? Porque tem um monte de gente com vontade de beber e um infiltra no outro. A energia de um entra no outro. Nós somos pura energia. Isso a física quântica já fala. Nós somos pura energia. Então, a nossa energia contagia ou contamina o outro. Então, voltando lá ao assunto. Eu ligo a televisão. Aquele canal, aquele programa que eu estou assistindo, se a intenção deles é essa, né? Vai me afetar. E eu vou atrair um monte desses seres. Além da energia que está influenciando lá no filme, que vem para o meu ambiente, eu viro uma chavinha em mim. Que aí, é por isso eu estou falando mais desse tema, porque eu falei sobre vampirismo espiritual outro dia. Eu fiz uma postagem e eu achei relevante falar sobre isso hoje. Esse é um aspecto, um simples. E eu nem vou aprofundar em íncubos e súcubos, em coisas muito pesadas, tá? Então, quando a gente sintoniza nisso, a gente vira uma chavinha interna que esses seres vêm e ficam perto de mim, porque eu estou na sintonia deles. Todos os seres que estão no umbral, os vampiros energéticos, esse tipo de ser que aproveita de sexo, que tem vários tipos de seres para cada tipo de vício, e às vezes você tem muitos vícios ao mesmo tempo, igual muita gente linka, né? Começa num vício e aí vai para outro, você bebia, depois fumava maconha, depois cheirava cocaína, e aí sexo, e aí você já está acumulando um monte de neguinho em volta que você não faz ideia. Já é assim, 300. Estou exagerando um pouco, entre aspas, tá, gente? Eu vou contar um caso aqui específico de um processo de um colega meu. Aí, então você atrai isso. Você atrai esse tipo de frequência para você. E você vira um doador energético para esses seres. Ah, mas eu nunca senti isso, e tá, lógico. No início você não sente muito, né? Mas quando mais você aprofundar, quanto mais fundo você for no vício, quanto mais fundo você for, mais vai piorando a questão, né? Quanto mais aprofundar na frequência do medo, mais coisas, mais peso vai ter. Então, um colega meu, que a gente fazia esporte junto, ele era muito assim, ele chegava na academia e deitava. E ficava lá deitado. Falei, gente, o cara acabou de acordar, chega e deita, né? Deitava e ficava lá, ficava cansado, o tempo todo cansado. E sempre perguntando algumas coisas pra mim sobre essas questões de espiritualidade, meditação. Isso tem anos já. E aí, isso eu nem tinha feito curso de reiki nem nada. Aí, beleza, eu ensinando pra ele meditar, falando com ele sobre essas questões, e ele tinha terminado o relacionamento, ele estava revoltado. E aí ele sempre mandando mensagem, respondendo, faz isso, faz aquilo, escuta essa oração, faz o Ho'oponopono, beleza, tal. Aí beleza, um dia eu falei com ele, vem, vamos fazer uma sessão de reiki, a gente tinha feito curso. Vamos fazer uma sessão de reiki para ver se melhora a sua energia, porque você está sempre sem energia, de repente você dá uma levantada assim para trabalhar, mas você está sempre, né, grudando nas pessoas. Pessoas muito pegajosas também tem isso, viu, gente? São ladrões de energia, se elas estiverem em desequilíbrio.
E aí um dia eu tive uma experiência com ele, um sonho lúcido. Eu estava numa clínica, assim, toda de vidro, e tava lá esperando ele. Aí virei para uma moça que estava do meu lado e falei assim, olha, finalmente fulano disse que vai vir para a sessão. Aí ela falou assim, ah, que legal. De repente eu olhei para a porta e ele entrou. Aí eu falei assim, ah, que bom que você veio. Aí ele todo palhaço, falou, então, eu vim e tal. Eu pisquei os olhos, pisquei os olhos e abri os olhos. A sala estava lotada, a antessala, que estava cheia de cadeira assim, estava lotada de pessoas. Lotada em volta dele, em volta da gente. Lotada, umas 50 pessoas. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, que estranho. De onde saiu tanta gente? De onde saiu tanta gente? E eu só observando. E esses seres lá se comunicavam, estavam conversando. E dois homens grandes, altos, entraram atrás desse cara com um fio, assim, um arame, e enfiaram na nuca dele, na nuca desse amigo meu. E ele caiu no chão. E na hora que ele caiu no chão, eu só olhando, eu não fiz nada, eu não estava ali para fazer nada, eu estava ali para tomar consciência do que estava acontecendo com ele. Ele caiu pro chão, uma mulher que estava mais no fundo assim, veio correndo e falou assim, gente, chama a ambulância, ele não pode morrer. Aí eu só olhando aquilo e tal, e beleza, acabou, passou. E eu acordei. E fiquei assim, gente, o que é isso? Só que na hora vem a resposta, né? Quando você tem uma permissão de ter uma visão dessa, vem imediatamente a resposta. Ele era muito assim, aguçado nessa questão sexual e toma uma cervejinha dele de final de semana. Só que ele me falou que ele não sentia nada bem de tomar. Ele ia tomar cerveja com os amigos, mas ele tinha vontade de morrer depois. Porque aquilo estava fazendo mal para ele. Ele não queria parar para não ter que passar de fraco para os amigos. Aí eu falei, toma cerveja sem álcool. Ele falou assim, não, eles vão me zoar e tal. Eu falei, beleza. E é um moço de quase 50 anos. E aí eu falei com ele. Depois, no dia seguinte, mandei uma mensagem para ele e falei assim, tem uma coisa para conversar com você. E aí eu reparei que por causa desse vício dele, que ele gosta muito de pornografia, gosta muito de ver esses videozinhos bobo aí de sexo, ele acumulou esse tanto de ser em volta dele e eles ficam lá sugando a energia vital, que se chama prana, que se chama ki, em japonês, né? E que se chama luz aqui, nossa luz interna, nossa luz que é um pedacinho de Deus. Então a pessoa se corrompe e começa a perder o amor que tem dentro dela, que é a luz de Deus. Que todos nós somos duais também. Nós somos medo e amor. E aí é que a gente tem que fazer uma escolha. Qual dos dois eu prefiro vibrar? Eu prefiro ter consciência, lembra do... Como é que chama aquele filme? Gente, acabei de ver a propaganda do filme ali agora, que ele coloca duas pílulas assim, azul e vermelha. Você prefere continuar na ignorância ou você prefere ter consciência de tudo? Porque é o Neo, né? Daquele filme... Como? Aranha? Não. É o Neo do Matrix, lembrei. Então você prefere ter consciência ou ficar na ignorância? Porque na ignorância, o papel de ficar na ignorância é muito pesado. Porque ele vai cobrar um preço. Você está perdendo energia, você está perdendo luz. Cada dia mais ignorante. E cada vez que você aciona esses vícios, você desce o padrão energético. Eu acredito que muitos de vocês que estão aqui estão entendendo muito bem o que eu estou falando, porque a gente já fizemos sessões e a gente sabe a pedreira que é essas questões de vício, né? Então, isso é uma forma simples. Eu acho que já posso encerrar aqui a nível de conhecimento, para só margear por cima, porque tem coisa muito mais séria do que isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe.
que eu acho que isso já está um bom grau de consciência aí. E também alivia minha consciência desse pedido da Agnes antigo. e também um comentário que um rapaz me enviou depois que eu fiz aquela postagem, que não é minha, é de um canal que eu gosto muito e que como eu tive muitas experiências com essas energias, né? E no trabalho que eu exerço acontece muito isso. E ultimamente eu tenho visto muitas pessoas sendo presas, né? Muitas pessoas corrompidas nessa área. Tem algumas séries do Netflix, né? Documentários de um cantor americano, um negro cantor americano muito famoso. Nem sei se ele tá vivo, porque eu não terminei de ver o documentário, porque a energia tava bem ruim, sabe? Tem coisa assim que eu chego num ponto que eu não dou conta mais de ver. E um outro documentário de um cara que trabalhava no governo dos Estados Unidos, que ele aliciava um monte de menor. Ele criou uma pirâmide de abuso. Então, uma cidade lá da Flórida, ele abusou de mais de não sei... Gente, coloca 200 meninas aí nessa pirâmide. Por baixo. E fora isso no período que ele estava na Flórida. Fora o resto dos outros anos de vida dele lá. Ele tinha muita ligação com Bill Clinton, com os outros famosos lá nos Estados Unidos. E ele suicidou. Diz que ele suicidou, né? Eu não sei. Eu assisti esse documentário e fui vendo como que essa energia é corrompida entre a gente. Como que essa energia, como que a gente tem isso nas nossas famílias. Como que a gente tem isso nas casas. Mas aí a gente pega uma pessoa e fala assim, nossa, isso aqui é uma peste, é um criminoso, a gente julga por cima. É lógico, se a pessoa cometeu um crime, ela tem que corrigir. Mas normalmente o abusador, ele foi abusado. Esse cantor negro, americano, ele foi abusado. Ele fez uma música que fez muito sucesso. Acho que é I Believe I Can Fly. Acho que é a música. Muito linda, de um filme que é meio desenho, meio sobre basquete. Então, depois quem quiser o nome dos documentários, pode me mandar uma mensagem que eu mando para vocês. Mas assim, eu não acho que vale muito a pena, a não ser que a pessoa esteja fazendo um estudo sobre isso, que vai trabalhar com essas questões, para assistir essas coisas. Porque assim... É muito pesado, sabe? Não sei se vale a pena, não. Mas quem quiser, fica à vontade. É mais advogada que tá aqui, né? Se bem que sua área não é criminalista, né? Mas... Então, quando a gente vê uma pessoa na nossa família que tem esse problema, e eu acredito que em todas as famílias tem alguém que aponta mais com esses problemas. Que tem um filho de um filho com o outro. Isso, gente, não é uma coisa consciente. Ninguém faz isso em sã consciência. Gente, eu vou fazer isso de propósito. Não é. Pode saber que ela está sofrendo vários tipos de influência. Vários. Quando você vê uma criança fazendo alguma coisa, pode saber que também ela está sofrendo algum tipo de influência e precisa ser olhado. A nível espiritual. Porque ele vai chegar lá no psicólogo, ele não vai saber. Não vai saber. Lógico que o psicólogo vai ajudar em outro nível. Mas essas questões espirituais são questões que precisam ser olhadas espiritualmente. Muitas vezes a gente acha assim, ai, a fulana aprontou demais, né? Aprontou demais, fez isso, fez aquilo, traiu, pulou, fez isso. Gente, pode ter certeza. Tem alguns seres no entorno dela, alimentando essa frequência e fazendo com que ela não pare. E além de tudo, tem nível genético. Além de tudo, tem nível histórico. Eu estou contando para vocês coisas de governo. E isso vai descendo. Você acha que a perversão está só nos ricos? Quem governa? Quem chegou lá em cima? Não, nós temos essa contaminação, na minha visão, desde que a gente, Adão e Eva, desde Adão e Eva.
Na série Lúcifer, que aí eu aconselho todo mundo a assistir, tem Lilith. Tem Lilith, que foi casada com Adão antes da Eva. Na série. E é uma cômico, mas se você botar um tiquinho de tutano para funcionar, vai fechar um monte de chavinha nas nossas questões, em questão de humanidade. E o convite pra gente, que foi assim, que um dos processos da minha jornada, que foi curar também desses vícios, porque eu não achava que era um vício da pornografia, de assistir filmes, né? Então eu não achava que era vício. Só que isso estava contaminando tudo na minha casa. Chega num ponto de contaminar parede. Porque é vibração, é energia. Mas depois eu vou falar sobre isso. Acho que já deu, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, acho que, não sei se foi claro. Foi claro para vocês? Foi claro? Que bom, fico satisfeita. Na verdade, eu fico assim, gente, será que eu estou sendo clara todas as vezes? Porque ninguém quer perguntar, né? Mas uma vez eu vi uma entrevista com uma professora que ela falou assim, gente, quando o aluno fala que foi claro, né? Então, é só para vocês começarem a perceber que esses caminhos do medo, né? Não é só o medinho que a gente sente, não, gente. Isso é medo, frequências negativas mesmo, mais pesadas. Por medo de não ser amado, eu forço a pessoa a me amar. Por medo de, sei lá, tantas coisas que podem derivar para esse lado. E porque, de fato, a gente vem para esse sistema, e se a gente olhar para a nossa história, são poucas as vezes que a gente teve experiência mesmo com amor, né? A gente sente assim, nossa, isso é amor incondicional. Se a gente olhar para a nossa história, são poucas vezes que todos nós sentimos amor de verdade, em algum momento. Mas isso não só nós, que meu pai, minha mãe, não, estou falando em questão de humanidade. Mas isso a gente precisa despertar, nós mesmos precisamos despertar isso dentro da gente. Jesus veio e deu um empurrãozinho. Buda veio e deu um empurrãozinho. Na verdade é o contrário, Buda veio primeiro, né? Buda veio e deu um empurrãozinho. Rumi deu outro empurrãozinho. Lao Tse deu outro empurrãozinho. Gandhi deu outro empurrãozinho. Tem que ter um monte de gente dando uns empurrãozinhos pra gente. Então a gente precisa acordar e ver que o autoconhecimento é a grande saída para sair mesmo desse sistema da Matrix. Na próxima live, provavelmente, no próximo encontro de meditação, eu vou falar de como é o amor que a mulher está mais sintonizada e que ela vai sentir muito mais prazer e muito mais satisfação. Até para os homens, seria muito importante que eles vissem achando que filme que está orientando e está totalmente desorientado. Então, se o homem aprendesse, né, a fazer a coisa, a amar uma mulher de verdade, uma única mulher, né? Porque a gente não veio aqui para ficar amando um monte de gente ao mesmo tempo, né? Então eu prefiro ter uma relação com uma pessoa só. E eu acho que a maioria das mulheres também, né? Então os homens ou eles aceitam assim ou continuam fazendo cagada na vida. E andando para trás, né? Então as mulheres preferem assim. E esse planeta, sinto muito para os homens, é das mulheres. Só que as mulheres estão na condição errada também. Ainda tem isso, vocês acreditam? Tá tudo errado. Tá tudo trocado, né? Então agora a gente vai colocando em ordem. Como que a gente coloca em ordem? Colocando a gente primeiro, tá? Então na próxima live eu falo de como que as mulheres gostam e de como que é bom para todos os dois. Muito bom para todos os dois, tá bom? Então, vamos entrar para a nossa meditação. Eu vou trazer só um processo de presença, né? Pra gente colocar presença. Porque o nosso tempo está quase estourando. Vai ser 15 minutinhos, tá? Então, quem se perdeu no processo da meditação,
retoma. 5 minutos por dia. Acordou, abriu os olhos, olha, acordei. Vou ficar aqui 5 minutos colocando essa consciência que eu vou passar aqui para vocês agora. Então, esse PIN, ele é uma coisinha muito legal, que é lá dos indianos, lá dos asiáticos, nem sei de onde que é. Esse PIN, esse sonzinho dele, ele é uma frequência. E essa frequência tem o poder de quebrar toda a frequência com energia negativa. Então, só para a gente vir para esse momento totalmente livre de qualquer, tormento, vou quebrar a energia aqui batendo no PIN, tá? Então, pode fechar os olhos e entra nessa frequência, tá? Sente. Então, todos os dias, antes de dormir, depois que acordar, a gente pode fazer esse movimento de presença, colocar presença. Primeira forma que eu gosto de colocar atenção é no meu corpo. Eu gosto muito de perceber a roupa no meu corpo. Essa é a minha preferência. Sentir o cobertor, quando eu estou deitada, A roupa, o cobertor, o travesseiro, a roupa de cama. Agora nós, como estamos aqui sentadas, Não sei se algumas estão deitadas. Quem está deitado, perceba a maciez do colchão, as roupas de cama. Perceba a roupa no corpo. Perceba a sua coluna. Perceba as suas coxas. Panturrilhas. Mãos. Ombros, braços, pescoço, maxilar, couro cabeludo. Coloque toda a sua atenção agora na sua respiração. O ar que entra e sai. O ar que entra e sai. Entra e sai. Perceba o ar entrando, expandindo o seu abdômen. Perceba seu abdômen esvaziando.
Agora você pode usar o poder de controlar a sua mente. Dê o comando mental. A toda vez que você expirar, relaxa uma parte do corpo. Enquanto você foca a sua atenção nesse processo, a atenção do corpo e comandos mentais, ou até mesmo uma contagem, você pode contar as respirações. Isso é uma forma de calar a mente. Essa mente tagarela que arruma um monte de problemas. Então você respira, pode começar contando até 3. Então vamos inspirar em 3 segundos, segurar o ar dentro em 3 segundos, soltar o ar em 3 segundos e prender o ar fora em 3 segundos, tá? Então inspira em 3, 1, 2, 3. Segura o ar dentro em 1, 2, 3. Solta o ar em 1, 2, 3. Segura o ar, segura o peito sem ar em 1, 2, 3. Podemos começar de novo. Enche o peito de ar em 1, 2, 3. Segura o ar dentro em 1, 2, 3. Solta o ar em 1, 2, 3. Segura o ar fora em 1, 2, 3. Enche o peito de ar em 1, 2, 3. Segura o ar dentro em 1, 2, 3. Solta o ar em 1, 2, 3. Segura o ar dentro em 1, 2, 3. Enche o peito de ar em 1, 2, 3. Segura o ar dentro em 1, 2, 3. Solta o ar em 1, 2, 3. Segura o ar fora em 1, 2, 3. Enche o peito de ar em 1, 2, 3. Segura o ar dentro em 1, 2, 3. Solta o ar em 1, 2, 3. Segura o ar dentro. Segura o ar fora em 1, 2, 3. Agora você pode voltar à respiração normal, sempre abdominal, sempre. Quando a gente respira abdominal é a forma correta, né? A gente nasce respirando assim. Assim oxigena a mente, na verdade o cérebro, né? Oxigena o cérebro, oxigena o corpo, né? Isso relaxa, deixa você com fluxo mental melhor. Então, a meditação, gente, não tem muito segredo. É lógico que tem níveis, vários níveis. Tem gente que medita por, né, totalmente fica em transe, tem gente que entra debaixo da cachoeira gelada, tem gente que medita na neve e consegue aquecer o corpo. Eu já fiz uma meditação parecida com essa há um tempo atrás com as meninas que eu aprendi num curso que eu fiz de meditação. Então tem zilhões de tipos de meditação. Isso não é especialidade de ninguém. Deus canaliza essas coisas pra gente, pra todos nós. Sabe? Não tem ninguém assim, fulano é especial, Beltrano. Não, ninguém aqui é especial. Todo mundo é muito igual. Todos nós. Emília é muito igual aquele cara que mora lá na esquina, igual aquele cara que faz um monte de coisa errada, igual a Wilma, igual a Joelma, igual a Franciele. A gente é muito igual, gente. A gente é muito igual. Agora tem algumas pessoas que conseguem descobrir algumas coisas que ajudam a vida. E aí Deus vai colocando as coisas acontecendo na vida da gente. Igual colocou vocês na minha vida. Todos vocês aqui hoje, só tirando a Catarina, que não fez mentoria comigo. O resto todos vocês, né? Franciele chegou agora, mas, né, todo mundo aqui já participou da mentoria. Então, assim, por quê? Não é porque a Emília fez alguma coisa especial, é porque vocês já têm essa sementinha dentro de vocês. Você estava procurando uma forma de... Tem uma inquietação, tem um incômodo. Você está procurando uma forma de
E aí acha alguém, depois segue sozinha. Depois faz sozinha. A gente precisa muito uns dos outros, e ao mesmo tempo a gente não precisa muito uns dos outros. É um paradoxo doido isso aqui. A gente consegue se virar sozinho, se a gente for direitinho, sabe? Só precisa aprender a dar umas ir direitinho. Às vezes só com a meditação, você sozinho já abre sua percepção. Sabe por quê? Porque muitas pessoas acham que a gente tem um Deus que dorme, mas Deus não dorme. Deus está aqui o tempo todo e Ele dá sinais pra gente o tempo inteiro. Então a gente não precisa nem muito de uma pessoa para orientar. A gente precisa só ter sequências nas práticas. Porque as informações vêm. Quando eu comecei nessa prática, eu ia muito quando eu comecei, eu fiquei muito deslumbrada, porque aconteceu muita coisa muito doida comigo, que nem vou contar para vocês aqui, porque são coisas muito loucas mesmo. Mas eu comecei a ficar deslumbrada, falando, gente, o que está acontecendo comigo? Porque era muita coisa que estava acontecendo, a nível espiritual e físico, consciente aqui. Então eu fiquei muito assim, meio que me achando. E aí logo depois passei por 3 meses de labuta, tomando caldo um em cima do outro, como se eu estivesse no mar, levando aquele monte de caldo assim, e eu aprendi direitinho, que não é por aí que a gente se achando, né? Igual eu falei aqui, as mulheres vão, né, o mundo é das mulheres, mas não de uma forma egóica e poderosa. Não, é porque aqui o mundo, a natureza nos mostra isso, né? Eu sinto muito isso, a natureza nos mostra muito feminino, é muita energia feminina e é muito amor. Só que a gente afastou disso e fez uma bagunça doida. Nós fizemos uma bagunça doida. Nós juntos fizemos uma bagunça doida, gente, vocês não fazem ideia. E está na hora de a gente desfazer essa bagunça internamente. E que ela vai reverberar externamente, se Deus quiser. Quanto antes, melhor. Mais rápido, melhor pra gente. Porque para Deus, vou falar uma coisa para vocês, não faz muita diferença não. Mas pra gente faz muita se a gente for melhorando. Que Deus é só amor. A gente aprendeu também que Deus cobra, que Deus... Mas Deus não tem nada disso. Deus é só amor. Ele só ama. Incondicionalmente. Hoje a Franciele tem um fragmento disso na sessão de teta, né? De um amor incondicional. Dominando tudo. E é maravilhoso. E Deus é só isso. Deus é só isso. Aí tem as leis. Que aí é outra coisa. Tem outra coisa que a gente tem que entrar nessa vibe das leis. Pra gente acionar esse lugar por mais tempo, a gente precisa passar pelas leis e fazer umas correções internas. A gente se ilumina. Ai, Jesus é iluminado, Buda é iluminado. A gente não se ilumina, não senta num lugar, começa a meditar, começa a fazer boas coisas, começa a orar e se ilumina, não. A gente vai iluminando a consciência aos poucos. São pedaços nossos que precisam ser jogados luz lá. Curar partes. Igual hoje a gente curou uma parte na Franciele. Como a gente já curou partes na Wilma, como a gente já curamos partes na Agnes. Como eu já curei muitas partes minhas. E ainda tem muitas para curar. Então isso vai se iluminando. É como um diamante bruto. E vai lapidando cada pedacinho. Isso são pedacinhos que vão se lapidando. Por isso que ele brilha tanto. Por isso que ele fica tão lindo. Mas é um processo. E todo mundo aqui está nele. Uns estão um passo na nossa frente só. Outros estão um passo atrás. Mas todo mundo está indo para o mesmo caminho. Tá bom, meninas? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês. A Catarina, de 15 anos. Fofa. Acho que é 15, né, Catarina? 16. Quer falar, Catarina, a sua experiência? Como é que você se sentiu? Esse tanto de informação doida aqui que eu te passei? Tá tranquilo dentro de você? Tá tranquilo, mas eu tenho que reassistir porque eu não peguei o início, né? Isso. Depois você assiste, vai ficar salvo no Instagram. Tá. Tá bom?
Então, meninas, eu quero agradecer a Andréia, Agnes, Camila, Franciele, Wilma, Catarina e todo mundo aqui que veio do Instagram. Gratidão a vocês, meninas, e até a próxima. Tchau!